Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais um jogo rápido aqui na Central Trader. Aqui quem fala com os amigos é Anderson. Hoje dia 28 de março, então nós vamos falar agora dos papéis que chamam a minha atenção com a possível entrada neste dia 1º, nessa segunda-feira. Mês de abril, né, usualmente é o mês mais altista que nós temos no nosso mercado. Então vamos ver aí se nós damos continuidade a essa estatística, né? O mês de abril sempre é um mês muito favorável para altas. Então é um mês baseado aí no passado, é o melhor mês que tem para se trabalhar na ponta compradora na nossa bolsa. Bem, gente, eu peço desculpa aí, perdão para os amigos que realmente eu fiquei de fora aí essa semana, né? Essa semana eu não tive como estar aí mais ativo lá no chat. Realmente a gente está trabalhando bastante aí a questão do site. No mês de abril nosso site já volta ao ar. Tive esse ok agora do pessoal da TI, então estou muito animado. Nós vamos ter algumas modificações bem importantes em relação ao site da Central Trader. Lá a gente já vai estar aí comunicando a todos os amigos como é que vai estar funcionando o site, a nossa área restrita, os serviços diferenciados para os amigos que vai estar lá no site. Então tá bem bacana, vocês vão ver e vão ter aí acesso e também os nossos cursos online com os novos modelos operacionais. Então tá bem bacana. Quem gosta de trabalhar com setups na área restrita, num plano especial, nós vamos mostrar a estatística se o amigo tivesse trabalhado, por exemplo, com o IFR de 5 nos últimos 10 anos, o IFR de 5 nos últimos 10 anos. Vamos mostrar a estratégia do Williams, mostrar as estatísticas com os últimos 10 anos, os últimos 5 anos, quais são os ativos que ele deve operar, o modelo da média de 10 locada, um plano bem específico para os amigos. Vamos ter o robô com as opções, com os trades de opções e índice futuro. Vamos ter as análises do Evandro, também com opções e também mostrando aí o seu trabalho como position trade, também as operações dele de swing trade. É uma estratégia que ele usa bem diferente da minha. Ele trabalha também em setups de rompimento. O Bruno, o Fernando, o nosso querido amigo Rafael Matias fazendo os seus day trades ao vivo. Então aguardem, este mês de abril é o nosso mês que nós voltamos aí com toda a nossa força. Quero mandar um abraço especial aos nossos patrocinadores, os nossos parceiros, né? Tanto a de Campinas e quanto a Nelógica. Nós vamos proporcionar também uma série de descontos com as nossas parceiras. Aguardem que neste mês de abril a Central Trader volta aí com um pique novo, um novo formulário, uma nova fórmula. Tá bem interessante, então espere aí que nós vamos estar mostrando para os amigos. Bem, gente, vamos dar uma passada primeiro no nosso Ibovespa. O Ibovespa consegue romper o ponto de pivô que está aqui em amarelo no gráfico. O único problema do ponto de pivô é que ele acaba sendo bagunçado, né? Acaba poluindo o gráfico. A primeira resistência que eu vejo no Ibovespa agora está na faixa aí de 56.400 pontos. Depois vamos à próxima resistência, fica na faixa de 56.685. E a mais importante para mim fica aqui na faixa de 57.168 e a principal em 57.446. Eu acho essa aqui sendo a resistência mais importante para o nosso Ibovespa. Temos aqui também um obstáculo próximo aí da média de 21 que está aqui em verde no gráfico, onde a gente pode encontrar algum obstáculo. O mais interessante, se nós colocarmos aí o gráfico semanal, nós vamos ver que 57.784 é o ponto de pivô. Usualmente é na onde se encontra uma resistência
ou um suporte importante. Quando é rompido, nós fazemos umas movimentações bem importantes. Nós viemos de baixo para cima, rompemos a região do ponto de pivô e fizemos movimentações expressivas. Perdemos o ponto de pivô, voltamos a cair forte. Rompemos, então usualmente essa região onde está aqui em amarelo são os pontos de pivô de cada semana, que é bem importante. E no gráfico mensal, muita gente que usa a estratégia de acompanhar o gráfico mensal, nós temos a região de 60.712. Usualmente quem usa o gráfico mensal, ele acompanha principalmente no primeiro e no último dia. O que me deixa um pouco desconfortável no nosso Ibovespa, no gráfico mensal, é a acumulação e distribuição. Está muito perto deste fundo, que realmente é uma situação um pouco mais drástica. Se perdermos essa região, o próximo suporte no gráfico mensal no Ibovespa está lá em 47.956. Mas no curto prazo, nós estamos aí com a acumulação e distribuição voltando a romper a sua média de 21 para cima, que deixa um cenário bem mais interessante. A acumulação e distribuição, quando nós perdemos esse fundo, só não confirmou porque nós não tínhamos perdido esse fundo aqui, na acumulação e distribuição. Chegamos próximos e aí fizemos uma belíssima movimentação. A minha expectativa é que o primeiro obstáculo está aí na faixa de 56 mil. Se romper, o ideal é que faça esse rompimento, faça 2 dias ou 3 dias de recuo, e aí sim, fazendo um pivô de alta, aí seria um cenário bem interessante. Mas por enquanto, estamos ainda em plena tendência de baixa, então é bom sempre estar atento a isso. Mas pela questão do mês ser muito favorável, eu, Anderson, estou dando mais prioridade na ponta compradora. Eu andei até brincando com os amigos quando chegou aqui, principalmente lá entre os samurais, né? Eu brincando, compra em bolsa, compra em bolsa, compra em bolsa, e eles aí até disse que eu estava meio louco naquele dia. Mas é porque a gente via uma oportunidade bem interessante pela questão do Williams, né? É uma ferramenta que eu particularmente gosto muito. Dificilmente o Williams fica mais de 4 dias abaixo de menos 95 sem fazer um repique. Nós estávamos já há 4 dias nessa região. Então eu realmente esperava este repique. Então por isso que eu vinha comentando aí entre os samurais, onde a gente discute entre nós. Tá bom? Vamos dar uma passada primeiro nas operações que eu estou em aberto. Lembrando, gente, que nós já mudamos a força relativa, né? A COSE 5 se encontra é o papel mais forte que nós temos na bolsa nesse exato momento em relação ao Ibovespa na segunda estação do ano, né? Lembrando que nós começamos a primeira estação, a última estação, essa é a primeira estação, perdão, nós começamos dia 21 de dezembro e fomos até o dia 21 de março. Então nós começamos dia 21 de março e agora a próxima vez que nós vamos mudar essa estação, se eu não me engano, março, abril, vai ser em junho ou julho, não me lembro de cabeça, dia 21 de junho é quando nós mudamos novamente a força relativa. Vamos dar uma passada nas operações, como eu não venho comentando, né? Mas eu sigo comprado ainda em DTEX, né? DTEX estamos comprados pela a média de 5 mínimos. Eu acabei fazendo outras operações, mas como eu não adiantei para vocês, então eu não coloquei nessa planilha de acompanhamento. Mas eu estou operando outros papéis no exato momento também, principalmente pela estratégia do Williams. DTEX, o stop está em 15,31, o alvo de 3,5, ainda nós não fizemos essa realização parcial ainda. Estamos vendidos em OIBR e Eletropaulo, né? Todas já com realização parcial. A OIBR 4 é um papel que está se movimentando muito bem ao nosso favor. O stop, nós estamos usando aí um stop pelo stop ATR de 1, né? Com desvio de um padrão, só colocar aqui
ele para vocês verem. Só um minuto. Aqui. Então o ATR na OIBR está aí em 6,24. Então nosso stop na OIBR está em 6,24. Os últimos 30% na ponta vendedora. Vendemos aí na região de 7,19. Eletropaulo. Também seguimos vendido aí, nós estamos vendidos aí desde os 12,23, né? O stop da Eletropaulo está aí em 10,38, também já com realização parcial, uma belíssima venda que fizemos aí. 4 máximas estamos comprados ainda dentro da PEMAN, que ainda nós não alcançamos a nossa realização parcial e nem o stop. O stop já está em 4,69. Média de 10 locada, estamos comprados em Usiminas. O papel está muito difícil de operar Usiminas, ainda ela não saiu dessa congestão, mas nós estamos seguindo estratégia. Deu compra, a gente compra, deu venda, a gente vende. Não tem o modelo da média de 10 locada, infelizmente é desse jeito. O alvo para realizar parcial nesse papel está aí em 11,10. CSNA3, um papel aí que nós já estamos aí com uma belíssima operação, né? Já com realização parcial, só esperando a média cruzar para cima. Quando ela fizer este cruzamento, nós vamos ajustar o stop. Por enquanto, nada a fazer. Estamos vendidos aí desde os 10,13. Não está bem aí. O modelo sobressai muito bem. Continuamos vendidos. Comprados ainda pela estratégia do IFR5, estamos em BEMA 5 e a nossa Banrisul, né? Nós estamos aí pelo IFR de 5, estamos em BEMA, esperamos só o IFR ir para cima de 80, vamos vender no fechamento que fechar acima de 80. Por enquanto ainda não temos nada a fazer. Seguimos comprado dentro deste papel. E outro papel também é Banrisul. Também estamos comprados, esperando o IFR para cima de 80 para vender no fechamento. Por enquanto também não tenho nada a fazer. É só uma atualização que estamos fazendo, né? BRAP 4 continuo comprado, ainda pela estratégia do Williams. Esse é um modelo que eu tenho mais posições, mas como eu não comentei com vocês, então eu não estou colocando aqui no vídeo. BRAP é a única estratégia aí pelo Williams, com a média de 13, e com Williams com a banda de Bollinger estamos em BBTG. Essa nós vamos vender quando fazer 5% de gain, vendemos 70%, o restante só quando fechar acima da banda de Bollinger superior. E estamos também aí na Cruz 3. Também estamos, vamos vender com 70% quando completar 5% de gain ou quando fechar acima da banda de Bollinger superior. Então, por enquanto, nada a fazer por essa estratégia desses dois papéis. Bem, essas são as operações que nós estamos em aberto nesse exato momento. Me chama a atenção para este dia primeiro, 4 entradas, todas pelo setup do deslocamento e com RP, e o deslocamento sem RP. O primeiro papel é EQTL3. Vamos colocar aqui o deslocamento. Esse deslocamento nós estaremos usando ele sendo com alvo com RP. Então eu tenho um ponto de entrada desenhado na EQTL quando bater em 20,31. O stop dessa operação ficando em 19,53. Um alvo para realizar parcial fica sendo esta amplitude projetada para cima, lá em 21,10. Então 21,10 fica sendo
a minha realização parcial. Então, vamos colocar aqui os amigos verem a nossa RP 21 com 10. Então aqui fica a minha realização parcial desenhada. E o alvo desse trade, para mim encerrar todo o trade, quando bater neste objetivo eu estarei encerrando todo o trade. E o alvo final, um pouco acima, né? Nós vamos ter basicamente aí mais 1%. Então eu estarei encerrando o trade total aí em 21,33. Mas antes eu não podia vender toda a posição, até que eu poderia. Mas a estratégia manda eu fazer isso, então eu estarei fazendo isso, né? Alvo final 21,33. 21,33, então o alvo em EQTL está desenhado. Arezzo também é um papel que chama atenção aí, com alvo para realizar parcial, né? Então eu tenho um ponto de entrada na Arezzo quando bater aí em 49,70. Então 49,70 é o meu ponto de entrada na Arezzo. O stop dessa operação vai ficar aí em 39,78. Então 39,78 fica sendo o meu stop, o stop inicial. Então eu tenho um alvo para realizar parcial por este modelo, fica sendo essa amplitude projetada para cima. Eu tenho um alvo lá em 41,61. Então eu tenho um alvo em 41,61 na Arezzo. Alvo para RP 40,61. E o meu alvo final desse trade fica sendo esta amplitude da última perna de baixa projetada para cima. Então meu alvo final nesse trade fica aí em 42,82. Então vamos lá, alvo final 42,88. Lembrando que o ajuste desse stop fica sempre, quando fizer uma nova máxima, sempre ajustando o stop pela mínima do candle anterior até alcançar o alvo final do trade desenhado. Este eu estarei usando com realização parcial. Agora, sem realização parcial, eu tenho o trade desenhado em CMYG, todos pelo deslocamento diferenciado. Então a CMYG eu tenho um ponto de entrada quando bater em 23,76. O stop ficando em 23,06. E o alvo total desse trade fica sendo essa amplitude projetada para cima. Eu tenho um alvo para encerrar o trade de uma vez só em 25,34. Lembrando, sem realização parcial. Então, alvo final 25,34. Bater aqui, eu saio fora do trade. Vamos procurar por novas oportunidades em outros papéis. Então, este é um trade que eu tenho alvo final. Deslocamento diferenciado com alvo final. E o outro é YouTube 4. O setor de bancos ganhou muita pressão compradora. Então, YouTube, eu tenho uma ordem start aí em 36,10. Então vamos colocar 36,10, fica o meu ponto de entrada. O stop desta operação fica aí em 35,34. Então 35,34 fica o meu stop desta operação. E o alvo para me encerrar todo o trade fica sendo a mínima desta última perna projetada para cima. Então eu tenho um alvo para encerrar todo o trade na YouTube pelo deslocamento com alvo fixo aí em
37,55. Vamos até botar 37,54. Abaixo um centavo aí. Alvo final 37,54. Bater aqui, eu saio totalmente do trade na YouTube. E na segunda-feira eu tenho uma entrada aí, além dessas 4 entradas programadas, no final do dia pelo Williams. Eu tenho uma entrada com Williams quando fechar acima da média de 13 e a outra ou com 5%, e o outro um alvo de 5% para realizar parcial, o restante fechar somente acima da banda de Bollinger, né? Nós fizemos esse trade aí que deu aí, nós estamos com lucro nessas duas estratégias, né? Nós estamos com 2 trades abertos em Banco do Brasil. Tínhamos um trade direcional que bateu no objetivo, deu a realização parcial, depois alcançou o stop, uma realização parcial com 5%, e o IFR de 13, nós fizemos 3 entradas aí. Dessas 3 entradas tivemos aí um pequeno prejuízo aí na Natura, né? Que fechamos aí, chegou muito próximo de alcançar os 5%, mas infelizmente fechou acima da média de 13 na sexta-feira, né? Vou até colocar para vocês aqui. Então nós tivemos que encerrar o trade na Natura, né? Nós tínhamos comprado aí, tinha sido uma belíssima operação, estava muito próximo de alcançar os 5% aqui, mas acabou voltando. E aí na sexta-feira eu tive que, nessa quinta-feira, hoje, né, eu tive que fechar o trade porque fechou acima da média de 13. O Luiz perguntou por que eu uso Williams e se tem alguma modificação. O Fernando até colocou uma modificação aí que é bem simples. Quando nós estivermos no patamar, antes eu vou responder essa questão de menos 95 para vocês. Quando nós fechar nesse patamar de menos 95, eu não compro nesse fechamento. Eu vou esperar o candle virar para cima. O Williams virou para cima, eu marco a máxima deste candle. O stop, aqui tem um stop fixo, fica na mínima desse candle. Eu estou aí trabalhando para arrumar um capital para estar trabalhando esse modelo operacional. Então o ponto de entrada fica quando superar máximo, o stop na mínima, o alvo fica sendo 5% para cima, ou somente quando fechar acima da média de 13. A outra estratégia também seria quando tocar na média de 21. Nesse fechamento a gente encerraria o trade. É possível, é uma modificação que eu ainda estou trabalhando com essa questão da média de 20, a não ser a média de 13 também, que funciona muito bem. Basicamente é praticamente a mesma coisa, mas eu ainda não tenho os testes eficazes para estar mostrando para vocês, então eu só uso essa estratégia. E o Williams é o meu carro-chefe, principalmente no gráfico 60 minutos, um gráfico, eu sou apaixonado por essa ferramenta. Mas lembrando, gente, como eu estou estudando bastante para estar colocando essas coisas no site, os modelos operacionais e quais são os ativos para estar operando cada modelo operacional, e tem me demonstrado aí a eficácia da gente fazer as escolhas dos papéis. Então, as escolhas dos papéis cada dia vem me mostrando que a gente tem que estar mais preocupado em selecionar os papéis do que em si o modelo operacional. Por quê? Por incrível que pareça, cada modelo operacional ele vai sobressair em alguns papéis. Tem alguns papéis praticamente que foi feito por cada modelo operacional. Nós temos aí o setup da banda de Bollinger, para vocês terem uma noção, que é um modelo que eu vou estar mais no site aí mostrando para vocês. Em cima da lâmina é coisa de cinema. Tocou na banda de Bollinger, marca o nível, marca o seu grama. Esperar o segundo toque na banda de Bollinger. Então aqui este modelo em cima da lâmina é fantástico. Williams em cima de CCRO3. Algumas coisas que a gente vai estar passando para vocês. Em cima de CCRO3,
JHSF3, TBLE3. É impressionante o resultado, né? Quando fecha abaixo da média de 21, ou você espera o Williams virar para cima. A própria Ecor 3, Corse 5, Uzi Minas, média de 10. Várias movimentações você acaba pegando. E ZTC 3, média de 10. Olha como é que você acaba pegando. Pomo 4, média de 10. Bem que ultimamente a Pomo não está tão direcional, né? Mas mesmo assim ainda acaba fazendo essas movimentações. Próprio Banrisul também ainda funciona. YouTube, não, YouTube não, BBDC 3 também faz essas movimentações bem importantes. Própria CEMIG, o gráfico 60 minutos, funciona muito bem a média de 10. Própria Cruz 3. Então são alguns papéis que a gente apresenta para vocês e vai estar tudo mostrando para vocês como é que funciona, como que a gente vai estar mudando as estratégias no site. Então aguardem que realmente nós temos muita movimentação. Inclusive quem trabalha com a média de 10, o Ibovespa está gerando o sinal nesta segunda-feira. Tá bom? Eu desejo a todos vocês um belo descanso, um ótimo mês de abril. E se Deus quiser, nós vamos aí fazer uma movimentação bem forte, altista, né? Grande abraço e até segunda, se o nosso bom Deus permitir. Abraço a todos.